Pai do Senhor, irmãos, podeis tomar assento, Deus abençoe, amém? Irmãos, quero agradecer à igreja pela oração, né? Não estive bem sexta-feira e, na verdade, já na quinta eu já não estava muito bem, e aí fui parar no hospital e fomos medicados ali, mas graças a Deus, né, estamos nos recuperando. Deus vai nos dar graça, vai nos dar vitória, né? Temos alguns exames para fazer, mas eu acredito que o Senhor está no controle, está no domínio, está na direção, e aconteça o que acontecer, nós escolhemos adorar. Amém? Deus é digno de toda a nossa adoração. Abram as vossas Bíblias, né? Agradeço a igreja por ter orado na sexta-feira. No sábado também os irmãos estiveram aqui na consagração e certamente, né, não estamos ainda 100%, mas vamos chegar lá, em nome do Senhor Jesus, amém? Abram em Lucas capítulo 16. E o versículo 19. Lucas 16 e o versículo 19. Amém? Diz assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, irmãos? Uma palavra que ela é bastante conhecida da igreja, que fala sobre, né, o rico e Lázaro, né? Uma palavra fala de 2 personagens, 2 pessoas que viveram aqui. Lucas é o evangelho que fala acerca do Filho do Homem, pelo fato do nascimento de Jesus, né? Apresenta ele em perfeita humanidade,
né? O Evangelho segundo Lucas apresenta, né, Jesus como um homem ali que viveu naturalmente, ou teve o seu desenvolvimento natural, né? Ele nasceu, cresceu, viveu como criança, como adolescente, né? E quando cumpriu a idade ali de 33 anos, ele inicia ali, né, o seu ministério. Também o evangelho que mais apresenta Jesus em oração, né? O evangelho de Lucas é o que mais fala que Jesus esteve em momentos de oração, em momentos de particular com Deus. Não obstante ele escrever este evangelho, não somente de Lucas, mas também de Atos dos Apóstolos, ele era formado em medicina, ele era médico. Lá em Colossenses 4,14, Paulo vai dizer, saúda o Lucas, o médico amado. Então ele era médico também, era companheiro de Paulo. Atos 16:11 vai falar ali de Lucas junto com o apóstolo Paulo. Lucas termina o evangelho com a ressurreição de Jesus, falando do encontro dele ali com os seus discípulos ali no caminho de Emaús também. Então nós vemos o evangelho de Lucas, um evangelho muito detalhado. E aqui nesses versículos que nós lemos do capítulo 16, ele narra essa história, ele narra esse acontecimento, ele traz ali, né, esta narração para que nós venhamos compreender e entender que a vida, ela não termina aqui. A vida, ela não acaba aqui, como muitos dizem, né? Morreu, acabou. Não, a Bíblia vai dizer que que está ordenado ao homem morrer uma só vez. Após disso, segue-se o juízo. Então, quando alguém parte, quando alguém morre, quando alguém perde a vida, não acabou aqui. E não tem também purgatório, onde a pessoa vai se purificar dos seus pecados para depois entrar no céu. Nós temos que decidir o destino da nossa alma em vida. Nós temos que tomar a decisão enquanto nós estamos com vida, porque depois que a morte bater na nossa porta, não tem mais para onde nós buscar um caminho após a morte. Não, o caminho nós buscamos e escolhemos enquanto em vida. Após a morte, nós vamos somente seguir o caminho que nós escolhemos em vida. E aqui ele conta a história de dois personagens, dois homens. A Bíblia fala que era um rico, mas não fala o nome dele, não fala sua biografia, fala que é um homem, ou seja, podemos aplicar a qualquer homem rico desta terra, que ainda não se decidiu por Jesus. A Bíblia, ela é clara e vai dizer que é mais fácil, né, um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, porque nós sabemos a dificuldade de uma pessoa que tem os seus bens financeiros. Muitas das vezes o Deus dele é o dinheiro, o Deus dela é os seus bens terrenos. É por isso que a Bíblia, ela vai nos ensinar dizendo que é difícil servir a dois senhores, né? Servir a Deus e a Mamon, porque senão nós vamos se dedicar a um e desprezar o outro, e deixar o outro, aleluia, sem muita atenção. Então não tem como servir a dois senhores. É o que a Bíblia ensina, que nós ou devemos servir a Deus ou a Mamon. Não tem como servir os dois. A Mamon é o Deus da riqueza. Isso não quer dizer que um crente não pode ser rico. Isto não quer dizer que uma pessoa rica não pode ser crente. Não, está dizendo que muitas pessoas
pende mais para a sua riqueza terrena do que para uma riqueza celestial. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que havia um homem que ele tinha muitas posses e agora ele não tem mais aonde guardar dinheiro, ele não tem mais aonde guardar os seus bens. Então ele tinha um celeiro. Diz a Bíblia que ele derruba o teu celeiro e constrói um celeiro maior para guardar os seus bens, para guardar suas riquezas. Então ele agora construiu esse galpão maior e agora ele coloca todos os seus bens, sua riqueza nesse galpão que ele construiu maior. E agora, depois de construído, ele começa a dizer: ó minha alma, folga, alegra-te, aleluia. E a Bíblia vai dizer que uma voz atrás dele diz: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que é que você tem preparado? Ou seja, as pessoas que se preocupam somente com os bens terrenos, a Bíblia considera como um louco. E por quê? Porque está com o coração voltado para os bens terrenos e se esquecendo da riqueza do céu. A Bíblia diz que aonde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Nesta noite, aonde está o teu tesouro? Aonde está o meu tesouro? Aonde está o nosso tesouro? É bem verdade que nós estamos na terra, temos que trabalhar, temos que correr atrás, aleluia, do mantimento terreno, porém, nós não podemos fazer disso nosso Deus, nós não podemos fazer disso, aleluia, o nosso o último coisa que devemos fazer nessa terra. Não, nós não podemos nos esquecer que existe uma vida após a morte. E aqui nessa história que nós lemos, está dizendo: uma pessoa muito rica e um mendigo, um pobre, uma pessoa que não tinha nada, que vivia na porta do rico, pedindo alimento, pedindo esmola, comia do que caía da mesa do rico. Bendito é o nome do Senhor. Um exemplo claro: o rico pega o seu alimento, joga fora, ia lá o mendigo e pegava do seu lixo, estou parafraseando, e mexia no lixo, comia aquela coisa toda, mas ele tinha no coração um Deus, aleluia, no céu. Ele acreditava em Deus, ele cria em Deus, ele tinha uma vida com Deus, porque ele sabia que a maior riqueza dele não estava nessa terra, mas a maior riqueza dele estava no céu, numa vida após a morte. É por isso que hoje nós estamos aqui em vida e nós temos que decidir o que nós queremos, nós temos que decidir qual será o destino da nossa alma. Por isso, nesta noite, como foi falado aqui já, peça para Deus abrir os teus olhos para você enxergar uma vida espiritual com Deus, uma vida na presença de Deus, uma vida junto com Deus, porque quando a morte bater na nossa porta, nós sabemos qual é o destino da alma. Havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Todos os dias ele vivia uma vida regalada, todos os dias ele vivia esplendidamente. Mas havia também um certo mendigo chamado Lázaro. O rico, a Bíblia não dá nem o nome dele, mas o mendigo, a Bíblia até valoriza ele, lhe dando um nome: Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ô meu irmão, ô minha irmã, às vezes nós estamos servindo a Deus
e vivemos debaixo de luta, debaixo de prova, debaixo de enfermidades, debaixo de situação adversa, mas isso não garante, aleluia, que nós não teremos uma vida eterna sem Deus. Pelo contrário, às vezes a luta, a prova é que nos faz acreditar, aleluia, que no final todo esse sofrimento da vida que nós vivemos presente vai acabar, aleluia, quando a morte bater na nossa porta, ou quando Jesus vier arrebatar a igreja, vai acabar o sofrimento, vai acabar a dor, vai acabar o choro, vai acabar a enfermidade, vai acabar tudo. Então fica firme, não rede o passo fora da presença de Deus. E desejava saciar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Olha, irmão, ele era doente, cheio de chagas. Olha como a Bíblia é tão verdadeira. Olha como a Bíblia é tão real. Os mendigos quais são? Quem são os amigos dos mendigos? Quem são os amigos dos mendigos? Pode falar. Os cachorros. E olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Os cães lambiam as suas chagas. Era um mendigo que tinha aquele cachorro perto dele, dormia com ele, acordava com ele, andava com ele. Quando ele sentia dor na chaga, que ele tinha que coçar a sua chaga, os cães vinham e lambia, e trazia ali um alívio para ele. Naquele momento, o alívio que ele tinha quando o cão lambia aquela chaga dele, bendito é o nome do Senhor. Isso era o cuidado de Deus, irmão. Era uma pessoa mendiga, era uma pessoa que vivia ali, aleluia, comendo das migalhas que caía do rico que vivia regaladamente. Ele tinha uma doença e se coçava, mas os cães lambiam aquela chaga. Mas agora, bendito é o nome do Senhor, um viveu esplendidamente, regaladamente, o outro viveu uma vida restrita, uma vida de miséria. Mas agora a morte bateu na porta dos dois, do rico e do mendigo. E agora começa o refrigério do mendigo e o tormento do rico. Ó que paradoxo. O rico viveu nesta vida regaladamente, viveu, vai para casa de campo, vai para casa da praia, e vai para o shopping, e vai para a joalheria, e vai para tudo quanto é lado, e viaja para cá, e vai para outro país, e volta, e curte a sua vida. E o mendigo fica ali vivendo aquela vida restrita, aquela vida na luta, aquela vida na prova. Às vezes para fazer uma viagem, irmão, é uma prova, é uma luta, e quando faz a viagem depois vem a fatura do cartão, e tem que ficar ali se matando para pagar, enquanto o rico às vezes paga à vista, enquanto o rico às vezes um telefonema ele consegue ir da noite para o dia para outro país. Mas o mendigo pobre fica naquela luta, naquela prova, naquela dificuldade. Mas a morte chegou para um e chegou para o outro no mesmo instante. E aí o mendigo, a Bíblia diz que os anjos pegou a alma dele e levou para o seio de Abraão. Versículo 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, aí é a diferença, irmão. Aí está a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. É aqui que nós vemos a diferença. É nesta hora que nós vemos quem está na presença de Deus e quem não está. É nesta hora que nós vemos, bendito é o nome do Senhor, qual é o resultado da escolha que nós fizemos enquanto em vida. Aquele homem procurou tudo que era riqueza nessa terra, não quis saber de ele. Poderia ter a riqueza dele? Sim, com certeza, mas poderia também estar com Deus, servindo a Deus, servindo ao Senhor, estando na presença de Deus,
servindo ao Senhor, que a Bíblia diz que as mulheres, na época lá de Jesus, servia aos da igreja primitiva, servia aos apóstolos, a igreja com seus bens, com as suas fazendas. Elas eram ricas, mas elas serviam a Deus, estavam na presença de Deus. Hoje rico, irmãos, aleluia, não quer saber de Deus, e o pobre, quando se torna rico, abandona Deus. Mas a Bíblia vai dizer: se a minha ou se a tua riqueza aumentar, não ponha nela o coração. Deus pode te fazer rico, meu irmão. Deus pode te fazer rica, minha irmã. Deus pode fazer de você um empresário, uma empresária, mas não deixa a riqueza tomar conta do teu coração. Não põe o coração nela, porque senão ela vai te levar para o inferno. Como este rico. É a Bíblia, irmão. Jesus foi o que mais falou do inferno. Às vezes a igreja deixa de falar que o inferno é real. Às vezes nós ficamos querendo tampar o sol com a peneira, irmão. Bateu a morte, se tiver com Jesus é céu. Se não tiver com Jesus é inferno, irmão. Não tem conversa. Não tem muito que ficar rodeando acerca deste assunto. Aqui é Bíblia, está claro isso aqui na palavra de Deus. Que morreu o rico, não tinha Deus, foi para o inferno. Morreu o mendigo, mas ele estava com Deus, e os anjos pegou e levou para o seio de Abraão. E ele estava no inferno, ergueu os olhos. Irmãos, a nossa alma ela é eterna. A alma, nós aprendemos aqui que é o centro das emoções. Nós, seres humanos, nós somos constituídos de corpo, que é o tabernáculo de um outro ser que há dentro de nós, que é o ser espiritual, que é a alma, o espírito, ou seja, consciência, sentimento, emoções, vontade. Bendito é o nome do Senhor. Tudo isso está ligado à alma, sentimento. E aquele moço morreu. Só que ele morto, a Bíblia diz que ele, erguendo os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. Como que ele sabia que ele estava atormentado em chamas se ele estava morto? Como que ele estava sentindo tormento na alma dele se ele estava morto? Porque a alma é eterna, ou eternamente com Deus, ou eternamente sem Deus. Aqui mostra que ele viveu regaladamente em vida, mas depois da morte agora ele está atormentado. E o mendigo em vida viveu em tormento, mas agora após a morte ele vive eternamente na bênção. Essa é a diferença, irmão. Ele viveu aqui, nessa terra, na luta, na prova, na dificuldade. Mas foi uma luta, uma prova, uma dificuldade, uma vida de miséria passageira. E o rico, a mesma coisa, passageira. Passou a riqueza dele, mas agora ele vai sofrer eternamente. Eternidade não tem fim. Ele não, até hoje, ele está sofrendo lá. Esse rico até hoje, ele está sofrendo em tormentos. E até quando Jesus voltar, até quando tiver o juízo final, e depois do juízo final ele vai continuar sofrendo. Por isso a escolha é hoje. É hoje que você tem que escolher quem você vai servir. É hoje que você tem que escolher qual será o destino da tua alma. A riqueza dele não pôde tirar ele de lá. Agora ele clama: Pai Abraão, pede para Lázaro. Agora Lázaro, ele pede para Lázaro ser a solução do tormento dele, porque quando Lázaro estava na luta, na prova, Lázaro comia do que caía, ele nem cuidou de Lázaro, mas ele agora pede para Lázaro cuidar dele. Aí Pai Abraão fala: não tem como, há um abismo, não tem mais o que fazer, você deveria ter escolhido o destino da tua alma quando você estava em vida, agora existe um abismo muito grande,
entre você e entre Lázaro. Se Lázaro quiser ir para onde você está, não tem como. E se você quer sair daí e vir para onde Lázaro está, também não tem como. A escolha já foi feita, não tem mais o que fazer. Nesta noite, meu irmão, minha irmã, aleluia, faça a escolha certa para o destino da tua alma. Você não sabe o dia de amanhã, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que pode acontecer após o culto, eu não sei o que pode acontecer daqui a alguns segundos, mas uma coisa é certa: se acontecer, aleluia, eu tenho que ter certeza e convicção qual será o destino da minha alma. Se a morte bater na tua porta agora, qual é o destino da tua alma? Seio de Abraão ou sofrimento eterno como rico? Se a morte bater agora, a tua alma vai encontrar a Lázaro ou vai encontrar o rico? Quem você quer que a tua alma encontre? Labarachanda, Calabaracérgia. É noite de tomarmos uma decisão. É noite de nós tomarmos uma posição de qual será o destino da nossa alma. Anda canto rébria. A morte está batendo na porta de muita gente, irmão. É jovem, é adolescente, é criança, é senhor, é senhora, é obreiro, é obreira, é Deus, aleluia, está chacoalhando a figueira. E faça como o pastor Manuel leu aqui: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Tá difícil o sofrimento aí, irmão, na tua vida em vida? Tá, né? Imagine esse sofrimento eterno, onde a Bíblia diz que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Nós temos que estar atento, apercebido, e buscar ter uma vida com Deus. Bendito é o nome do Senhor. E aí ele clama: Pai Abraão, pede para Lázaro ir molhar a ponta do seu dedo e me refrescar a língua, porque estou atormentado em chama. Ele estava morto, mas a alma estava consciente. A alma é eterna, a alma fica consciente após a morte. Por isso nesta noite, após a morte não é o fim não, após a morte não acabou não, após a morte tem uma vida, ou com Deus ou sem Deus. E aí ele diz no 25: disse porém Abraão: filho, lembra-te, ó, falando da emoção, memória, consciência, bendito é o nome do Senhor, aleluia, emoções, pensamentos, foi o que eu disse aqui, que é o que é o homem interno, tanto do homem quanto da mulher. É o nosso, nós somos constituídos de dois seres: o ser externo, que é esta carcaça que vocês estão vendo aqui, o corpo físico, mas existe um ser interno, que é a alma, é o espírito, é a consciência, é o sentimento, é as emoções, é as vontades, está tudo alojado na alma. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Todo ser humano é constituído desses dois seres, não é duas caras não, tá, irmãos? É dois seres, é o ser externo e o ser interno, é o ser material e o ser espiritual. E aqui Deus está tratando com o ser espiritual, não é o material, não é o carnal, não é o externo, mas é o interno. E aí ele está dizendo: olha, lembra-te, né, de que recebesse os teus bens em vida. Deus estava trazendo a memória dele. Ei, lembra lá, quando você tinha lá o seu carrão, quando você tinha sua casa na praia, quando você tinha sua casa no campo, quando você tinha lá sua empresa, e aí você não queria saber da minha presença, você queria ir para a casa do campo, você queria ir para a praia, você queria gastar o seu dinheiro em outros países, você queria ir para tudo quanto é lado, menos para a minha presença. Você lembra disso aí? Que você teve tudo de bom na vida, enquanto você estava em vida, e Lázaro somente males. Olha, é o pai Abraão falando isso, Deus, irmão, falando para ele: lembra aí que você teve os teus, não é Deus jogando na cara não,
É Deus fazendo ele trazer a memória, irmão. Porque às vezes nós damos de esquecido, né? Ah, não lembro. Lembra muito bem, irmão. Nós lembramos das coisas que nós fazemos, das coisas que nós praticamos, das coisas que nós falamos, das coisas que nós pensamos. Nós lembramos. Aí Deus só desperta ali a consciência dele, ó. Você lembra de que recebeste teus bens em tua vida e Lázaro somente males? Agora, aí Deus falando, agora este é consolado e tu atormentado. Agora Lázaro está sendo consolado, né? Tá o consolo. Nós aprendemos aqui hoje pela manhã sobre o Espírito Santo, que é o consolador, é o ajudador, é o que guia, é o que controla. Aleluia. Ele está dizendo então, agora você está sendo atormentado. E Lázaro, que viveu lá uma vida de aperto, uma vida de enfermidade, uma vida dura, uma vida difícil, uma vida lá comendo das migalhas que caía da tua mesa, agora ele está sendo consolado. Agora, ou seja, parafraseando, agora ele está na bênção, agora ele está vivendo regaladamente e você atormentadamente. Está vendo como a coisa muda? Não que as pessoas dizem a roda gigante era gira. Bendito é o nome, girou para Lázaro, girou após a morte, mas girou. Agora ele está vivendo eternamente na bênção, eternamente na paz, eternamente sem choro, eternamente sem dor, eternamente sem ficar lá revirando lixo. Não, aleluia. Agora ele está vivendo na bênção. E o rico que viveu regaladamente, atormentado. Qual é o destino da tua alma? Para onde você vai deixar os bens terrenos te levar? Para o céu ou para o inferno? Para onde que ele vai nos conduzir? Para onde que ele vai nos levar? Para onde que nós seremos conduzidos? Aí ele diz, e além disso, está posto um grande abismo entre vós, nós e vós, de sorte que os que querem, olha aqui ele falando, entre nós, falando da trindade lá, irmãos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dizendo, Abraão já está aqui comigo na bênção, já está aqui com a gente, já está aqui conosco, aleluia. Então há um abismo entre nós e vós, bendito é o nome do Senhor, aleluia, de sorte que os que querem passar daqui para vós não poderão, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele, rogo-te pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Culto de família. E aí, ele morreu. Você acha, irmãos, que pessoas da nossa família, que já morreram sem Jesus, estão nesse mesmo lugar de tormento? Não vou passar a mão na cabeça não. Se morreu sem Jesus, está no lugar de tormento. Eu tenho muitos parentes, tias, que morreram sem Cristo e estão nesse lugar aqui, ó, de tormento. Estão agora sendo atormentados. Agora, nesse instante, eles estão sendo atormentados. E quem sabe, eles não fizeram a mesma coisa que esse rico. Ó pai Abraão, deixa eu ir lá, voltar lá, e avisar lá o meu sobrinho Luciano, avisar lá o meu sobrinho fulano, avisar lá meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, meu primo, minha prima. Me deixa eu ir lá avisar eles, ficar firme na igreja, para eles não virem parar nesse lugar de tormento. Ele pediu, por favor, deixa eu ir lá. Por isso você crente, você desviado, você desviada, você fora da presença de Deus, é noite de tomar uma posição, alabacandarassúria, porque há parentes seus que está atormentado, clamando, deixa eu avisar ele, fica firme na igreja, não precisa não, a igreja está aqui pregando, os profetas estão falando, os pastores estão anunciando, a igreja está evangelizando, é o que ele está dizendo aqui. Não vai, rogo-te, Pai, que me mandes à casa de meu pai. Olha o que ele está dizendo, pois tenho 5 irmãos. Ele está dizendo, eu tenho 5 irmãos, deixa eu ir lá avisar eles, para que eles não venham parar neste lugar, me deixa, por favor, deixa eu voltar lá avisar eles para ir para a igreja, para eles ficarem firmes com Jesus, para eles voltar para a presença de Deus, para eles se humilhar
humilhar, mesmo na pouca força, mas eles continuam firmes, para eles não arredar o pé da igreja. Pode vir a luta, pode vir a prova, pode vir a dificuldade, pode vir o que for, me deixa eu ir lá avisar meus irmãos, para que eles não venham parar neste lugar de tormento. Aí ó a resposta: para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele queria lá testemunhar, ele queria voltar, ou como nós aprendemos de manhã aqui, ele queria reencarnar. Mas para crente não existe reencarnação, irmão. Para espírita existe. Macumba, umbanda, quimbanda, mesa branca, kardecista, para eles existe todas essas coisas. Para a igreja, para Jesus, para crente, não tem reencarnação, tem encarnação. Que Jesus encarnou, se fez homem, habitou entre nós. Agora reencarnação, reencarnar, voltar em outra, aqui já está contestando. A Bíblia já está refutando esse tipo de doutrina, dizendo não vai lá não. Sabe por que não? Porque tem Moisés e os profetas, trazendo para os nossos dias. Não, você não vai lá não. Não vai lá avisar o Luciano não. Não vai avisar lá a sua família não. Sabe por que não? Porque lá tem a igreja pregando, porque lá tem jovens evangelizando, porque lá tem irmãos na rua entregando folheto, porque lá tem gente falando para eles: volta para Jesus, volta para Jesus, volta para Jesus. Eles não querem, entra por um ouvido e sai pelo outro. E se eles não se voltarem para Cristo, eles virão parar no mesmo lugar que você, de tormento. Então nesta noite, abra os teus olhos. Ei, a morte está para bater a porta, e o inferno está aguardando todo crente que não quer Jesus. Mas nesta noite, o inferno não é para você é o céu, para você é o céu, para você é o céu. Mas você precisa tomar uma decisão. É noite de decisão, meu irmão. Nós vemos muitos desviados aí, passa por uns apertos, por umas, sou sangue bom, cuidado, a morte está chegando. Toma uma posição, toma uma atitude, toma uma ação diante do que Deus tem para a tua vida. E aí ele disse: não vai lá não, aleluia, eu quero dar testemunho para os meus irmãos. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha o que ele está dizendo aqui. Você não vai lá não. Lá Moisés está pregando, os profetas estão anunciando. Eles que têm que ouvir o Moisés, eles que têm que ouvir os profetas, acreditar, voltar para Jesus, ou entregar a vida para Jesus e ficar firme na minha presença. É o que ele estava dizendo aqui. Olha, tem lá, né? Tem lá os profetas, tem lá a igreja, tem a Assembleia de Deus Ministério lá, Pirituba, tem a Assembleia de Deus Ministério do Belém, do Brás, tem lá as igrejas que estão pregando a palavra. Eles têm que ouvir, eles têm que dar ouvido, não é entrar por aqui e sair por aqui. Não é só buscar minha presença quando tudo está apertado, quando tudo melhora, some da igreja, não. Eles têm que ficar firmes até o fim, porque se a morte bater, não tem outro destino. Não tem, irmãos, não tem um terceiro destino. Qual é o destino que você quer, para a tua alma? Não é o que nós ouvimos dos nossos filhos desviados? Quando nós falamos, eles querem até afrontar nós. Salvação é individual. Então é você que tem que tomar atitude também. É você que tem que escolher para onde vai a tua alma. Já que a salvação é individual, e é mesmo que a Bíblia ensina, então é você que tem que tomar uma posição. Qual é o destino que você quer para a tua alma? Seio de Abraão ou tormento no inferno? É noite de decisão, irmãos. É noite de nós tomarmos uma posição. A começar de mim que vos prego a palavra, porque a Bíblia diz assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós temos que estar atentos, irmãos. Nós hoje estamos no evangelinho muito aí barato, muito oba-oba,
muito, oh, que alegria, que maravilha, mas Jesus está voltando, e a morte também está batendo as portas aí, irmãos. Tantas tragédias nós estamos vendo acontecer. Você acha que não pode chegar na minha casa? Você acha que não pode chegar na tua casa? Será que nós vamos estar prontos para, como a irmã Simone louvor aqui, adorar, no momento em que a situação apertar, como aconteceu com Jó, que disse, meu amor, olhou para a mulher dele e disse, nu nós viemos, nu nós tornaremos. Deus deu, Deus tomou. Será que nós vamos estar prontos para dizer isso na hora que a luta vier, na hora que a prova chegar, na hora que a dificuldade bater na nossa porta, na hora que a morte chegar na nossa casa? Qual será a nossa reação? Qual será a nossa atitude? Qual será, bendito é o nome do Senhor, a maneira em que nós iremos agir ou reagir diante de uma situação? Como? Nós vemos pessoas, quando morre alguém da família crente, irmão, descabela, eu nem queria, faz aquele auê, irmãos. Tem a dor da perda? Lógico que tem, mas maior, irmão, é a esperança da alegria de poder encontrá-lo no céu. As pessoas se descabelam num desespero, parece que a pessoa crente, só se a pessoa não estava crente, estava indo para o inferno, aí tem que se descabelar mesmo, porque aí vai ficar sofrendo o resto da vida. Mas aqui ele deixa essa lição para nós, irmãos. É noite de nós tomarmos uma decisão. Nós temos visto por aí tanta pregação, bênção, receba, aquela coisa toda, e às vezes o povo, se a morte bater, não sabe qual será o destino, está com dúvida, não tem certeza, não tem convicção, para onde é que vai a alma. Qual é o destino da alma? Aí ele continua dizendo, disse-lhe, tem Moisés e os profetas 11, disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém, olha que absurdo, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. A pessoa não se arrepende, nem com os vivos pregando, cuidará um morto, ele vai sair correndo. Se aparecer um morto lá, ele vai sair correndo, a não ser se a pessoa for espírita, que ela acredita nessa coisa de aparecer lá um vulto, aparecer alguém da família que conversou com ele, conversou com ela. Para os crentes isso é demônio, irmão. Para os crentes isso não é coisa de Deus não. E aqui ele fala, deixa eu ir lá. Aí a resposta, aleluia, disse ele, não para Abraão, mas se alguém dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Não, de jeito nenhum. Se eles não ouvem lá a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Pirituba, não ouve lá a igreja do Belém, não ouve lá a igreja do Perus, não ouve lá os irmãos que estão pregando, não ouve os irmãos da Vila Mirante, não ouve os irmãos de Tremembé, não ouve os irmãos de Santa Juliana, não ouve os irmãos aí da onde tem as igrejas, não ouve, eles não querem dar ouvido. O que derá acreditar que um morto ressuscitou, que um morto veio para falar para eles, olha, não venha para cá não. É noite de nós tomarmos uma decisão. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos suplicar a Deus. E se você quer tomar uma decisão nessa noite, nós vamos orar pela tua vida. Escapa-te por tua vida. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não adianta. Você pode ser um Bill Gates da vida, mas se a tua alma estiver perdida, você não tem nada. Mas se você for um Bill Gates, mas com Jesus você tem tudo e alguma coisa a mais ainda, que Ele vai te dar. Jesus já é o suficiente, mas Ele, por bondade e misericórdia, ainda te dá algo mais, porque Ele é misericordioso e maravilhoso. Nós vamos orar. Alguém que quer oração? Vem, não fica com medo não, tem que ter medo da morte e ir para o inferno.
É isso que tem que ter medo, mas medo de vir aqui receber oração, para Jesus te ajudar, te dar graça, te fortalecer. Não, tem que vir com coragem, com ousadia. E aí fala, Jesus, eu quero, eu não consigo se depender de mim não, mas eu creio que o Senhor vai me dar força, eu creio que o Senhor vai me dar graça. Está vindo aqui a nossa irmã, pode vir, meu irmão, não fica com medo não, é oportunidade agora, depois não tem mais o que decidir, tem que decidir agora, depois não adianta mais. Né? Tem gente que quer deixar lá para o leito, para o último suspiro lá, agora eu volto para Jesus. Cuidado que pode não dar tempo, né? Pode não dar tempo, e aí nós temos que correr com as nossas decisões diante do nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Às vezes, irmão, nós nos enganamos, irmãos, né? Às vezes a pessoa está lá no leito de dor, no último suspiro, mas a pessoa se arrependeu. Irmão, é uma coisa que é só com Deus mesmo, né? Porque a Bíblia diz assim, ó, que para ligar alguém no céu, tem que ter 2 pessoas, tá? Então tem que ter um crente lá orando por ela, para falar assim, ó, você quer se arrepender? Você quer voltar para Jesus? Você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Glória a Deus. Mas se não acontecer isso, não for um crente lá orar por uma pessoa, irmão, que está no leito de dor, quase para morrer, e ela se arrepender, irmão, fica a dúvida da salvação dessa pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Tá? Se 2 concordarem acerca de alguma coisa, agora a pessoa sozinha lá, Jesus, perdoa meus pecados, Jesus, me perdoa, Jesus, ele não está ligado com a igreja. Como que ele está fazendo essa ligação? Não tem 2 pessoas ali, só tem ele. E a Bíblia diz que tem que ter 2. Se 2 concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra, será ligado no céu. Então, irmão, tomemos cuidado. As coisas com Deus é séria, não é brincadeira. É noite de nós tomarmos uma decisão, uma atitude. Mais alguém? Mais alguém que quer tomar essa decisão? Mais alguém que quer tomar essa atitude? É tempo, irmão, é oportunidade agora. É enquanto nós estamos em vida, irmão. Depois não tem mais o que fazer. Depois não dá para ficar ali protelando. A hora é agora. O tempo aceitável do Senhor é hoje. Este é o momento, esta é a hora. Este é o tempo, bendito é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os demais, estenda as mãos para cá. Nós vamos orar pelas vidas dos irmãos, das irmãs que aqui estão. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está aqui diante da tua presença, os teus servos, tua serva, ó meu Deus, ao qual o Senhor conhece a vida de cada um, ó Pai, e sabemos que o Senhor criou, aleluia, formou o céu, para que cada um que aqui está, meu Pai, possa, aleluia, desfrutar das riquezas do céu. Ó meu Deus eterno, guarda cada vida que aqui está, meu Deus, de um destino eterno sem Deus, de um destino eterno de tormento, ó, de sofrimento eterno, mas sim, ó Pai, de gozo, de alegria, de prazer eterno. Agora renova ele, renova ela, dá força para ele, dá força para ela. Há uma alma dentro dele, há uma alma dentro dela. É a noite, ó Pai, que eles estão aqui para tomar uma decisão, para se decidir, ó Pai, diante da tua presença, pelo poder do teu Espírito Santo. Fortalece, renova, restaura, levanta, anima, salva, liberta, cura, transforma, faz maravilha, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.